Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje é o dia 8 de setembro de 2023. Nós estamos aqui para a gravação do primeiro episódio do quadro Reações de Sucesso para o canal do curso de Química, Química nos Pampas, Conhecimento Além das Fronteiras. E nós temos hoje a honra de contar com o professor Miguel, que é egresso do nosso curso de Química Licenciatura da Unipampa. E hoje, então, eu gostaria de entrevistar o Miguel, que gentilmente se dispôs a ser a primeira vítima. Antes de mais nada, gostaria de perguntar ao professor Miguel se ele cede os seus direitos de imagem para esse vídeo, para posterior exibição no canal do curso de Química. Sim, Márcio, sim, eu cedo. Ok, muito obrigado. Bom, Miguel, não te apresentei pelo nome inteiro propositalmente, porque eu gostaria que tu... vamos dividir mais ou menos em 3 bloquinhos de 5 minutos, tá? Então, nesse primeiro bloco, eu peço que tu te apresente e conte um pouco da tua trajetória acadêmica na graduação. Tá, ok. Posso começar, então? Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Miguel Ângelo Adrian Ribeiro Gonçalves, né, um nome bem grande. Eu sou natural de Bagé, né? Entrei para a Unipampa no ano de 2016, assim que eu me formei no ensino médio, né? Me formei em 2015, eu entrei para a Unipampa no ano seguinte, em 2016, né? No curso de Química Licenciatura. Confesso que ainda estava na época do ensino médio, então eu não sabia direito que eu ainda queria cursar, né? E embarquei nessa função da Química, né? Mesmo não tendo, assim, uma afinidade muito grande com a área naquela época, né? Então eu entrei no ano de 2016, né? E foi um grande desafio para mim as componentes, principalmente as componentes de Química, porque eu não possuía uma base boa, né? Digamos assim, para os conceitos básicos da química, né? Na época que eu estudava no colégio, eu não me aprofundava. E quando eu entrei para a Unipampa, né, exigem que tu tenha pelo menos uma base, né, para se guiar, né, de acordo com para seguir os estudos. Então eu tive bastante dificuldade no começo, né, mas depois eu comecei a trabalhar mais o lado de estudar mesmo, né, de me sentar, baixar a cabeça e estudar, né, sair um pouco da questão da diversão, ou a questão da euforia, e comecei a estudar. No ano de 2017, eu participei do PIBID, né? Então, para mim, foi assim um divisor. Se era realmente se era no curso que eu queria seguir, né? Se eu iria tentar a reopção de curso. E não, então foi nesse ano de 2017, assim, principalmente no primeiro semestre de 2017, que eu decidi ficar, então, no curso de Química, né? E buscando me aprimorar, principalmente na área da educação, que era ainda uma área que eu desconhecia, né? Essa questão dos conhecimentos pedagógicos. E eu fui me aprofundando, fui buscando apoio nos colegas, né? Fui buscando apoio nos professores também. Sempre fui muito curioso para questionar as coisas, né? Eu sempre questionei o que eu estava fazendo no momento, né? O que aquilo ali ia contribuir para mim no momento ou futuramente, né? Porque tem conceitos que a gente aprende que são para a gente utilizar no futuro, né? Às vezes não em determinado momento, mas num futuro não tão distante, né? Então eu fui me aprimorando, né, através das participações e também na escrita, né? A gente, desde o primeiro semestre, a gente tem essa questão de trabalhar a escrita acadêmica, né? Que era um mundo novo, assim, para mim. Então, eu fui desenvolvendo juntamente, estudando conceitos de química básica, né? Que a gente tem a química geral, e também fui trabalhando a questão de trabalhar templates de eventos, né, para a gente escrever, né, eu fui escrevendo, fazendo diversos rascunhos, com ajuda, com suporte dos professores, né, com a questão de ter o feedback, né, daquilo que tu tá escrevendo, porque ainda assim no início era uma ideia muito crua das coisas que eu queria elaborar, então eu sempre tive bastante suporte e eu também sempre busquei atrás, né, eu nunca fiquei parado esperando, né, que surgisse alguma oportunidade ou que algum professor fosse vir até mim para fazer determinado trabalho. Eu sempre tive muitas ideias, ainda tenho, assim, mas eu sempre busquei, né, ir atrás daquele professor que melhor se encaixava com a proposta, a questão também da escrita, né, trabalhar com professores da área de ensino também, não só da parte da química dura,
né, contribuiu muito assim para minha formação, né? Eu costumo dizer que a graduação para mim foi de extrema importância para o meu eu pessoal, né? Além de me trazer diversos conhecimentos, né, conhecimentos científicos e também culturais, né, eu também me desenvolvi como pessoa, que nem eu sempre falo. Eu entrei para a Unipampa um guri de 17 anos, né? Eu já estou com 25, então fui me construindo ao longo da graduação, né, com colegas, com professores, né, participei de algumas atividades do curso, como propriamente o diretório, né, que a gente tem essa questão de ter essa ponte com o professor e também com os discentes, né, então eu pude me desenvolver como pessoa também, né, moldar, né, a minha personalidade já era a que eu possuía, né, sempre possuí desde a época que eu estudava, mas eu pude parar e refletir mais nas minhas ações, né, respirar, às vezes, algumas situações, né, ter calma e também poder contribuir de forma significativa, né, para alguma proposta, para algum projeto, né, sempre trabalhando com bastante cooperação, assim, com os professores e também com os discentes. Muito bem, Miguel. Estava com o microfone fechado aqui. E que áreas da química, durante a tua graduação, tu mais gostaste de estudar? Não precisa ser só química, tu falaste já em educação, né? E como essas escolhas te influenciaram na tua caminhada após a graduação, que nós vamos falar a seguir. Uhum. Bom, com o tempo eu passei a entender, né, a questão do currículo, né, como que elabora um currículo na Unipampa, e eu entendo que as cadeiras de química elas se complementam, né, elas depende de algum conhecimento de uma cadeira anterior para seguir para a próxima, mas as que eu mais possuo afinidade, né, para mim trabalhar é a química orgânica e a bioquímica. A química orgânica porque eu tive muita dificuldade com ela na época do ensino médio. Então, foi para mim um divisor, assim, de uma quebrar a barreira mesmo. Então, eu me dediquei muito à química orgânica. E bioquímica também, quando eu fiz no remoto, né? Mas eu consegui estudar muito mesmo bioquímica, né? E me aprofundar nos conceitos. E a questão da química orgânica, ela teve presente para mim, principalmente para mim fazer meu trabalho de conclusão de curso, né? No qual eu trabalhei com corantes naturais. Então, eu tinha que trabalhar fórmulas estruturais da química orgânica, né, principalmente esse conceito, e desenvolver melhor a proposta. Né. No ensino, né, a gente tem muitos componentes de ensino também, mas eu confesso que a parte da química orgânica é a que mais me chama a atenção, porque eu trabalhei com ela também durante o meu TCC, e após o meu TCC, eu ainda sigo trabalhando com ela no meu mestrado. Né. Então, acho que a química orgânica ela ocupa assim, um espaço maior, não que ela seja mais importante, né, dentro do currículo da química, porque eu acho que todas elas se complementam, né, um conceito ao outro, mas na minha perspectiva eu tenho uma maior afinidade com os compostos carbônicos, assim, me chama mais atenção quando eu vou assistir alguma coisa ou eu vou ler alguma coisa a respeito, eu sempre busco a questão da química orgânica, principalmente na parte da escrita. Eu tento sempre me moldar na escrita para entender, né, como que eu devo escrever cientificamente um artigo de química dura, né, não apenas de ensino de química. Bom, então, puxando o gancho aí da orgânica, né, eu te pergunto, então, como é que está, ou o que tu fizeste após a graduação, né, como é que tu continuaste a fazer a tua formação, né, e o que tu vens fazendo após, né, pós-graduação, já tens turmas em escola, está atuando como professor independente, então que tu fale um pouco sobre isso para nós. Bom, eu me formei no ano passado, né, em 2022, e eu fiquei alguns meses parado, né, então eu ainda não estou atuando em escola, apesar da minha vontade, né, que eu quero muito atuar em escola, mas acontece que não abre vaga, principalmente para nossa área, né, principalmente depois com essa reformulação do novo ensino médio, que reduziu drasticamente a carga horária de química,
muito poucas vagas se abrem, né, para química, principalmente. Então, eu ainda não estou atuando na escola e foi um ano que eu fiquei, uns meses que eu fiquei refletindo, né, e buscando atrás, eu fui nas escolas, mas ainda assim não tinha aberto vaga, e surgiu a oportunidade do mestrado profissional em ensino de ciências na Unipampa, né, então eu me inscrevi, né, passei pelo processo de seleção, e aí quando eu entrei para o mestrado, eu ainda tinha vestígios assim do meu projeto do meu TCC, que eu sabia que eu precisava ampliar e também mudá-lo, né? Que a gente costuma dizer no mestrado que o trabalho ele não, o inicial ele nunca não deve permanecer, né? Igual, porque se permanece igual, né? Significa que às vezes a gente não conseguiu explorar, né? Mais ângulos dessa proposta. Então eu estou no mestrado atualmente, né? Não estou trabalhando em escola, apesar de eu querer muito, estou no mestrado na Unipampa e estou trabalhando com o professor Guilherme, né? O professor Guilherme Rangel, né? Como meu orientador. E a gente seguiu na proposta de trabalhar com a cultura indígena, que era o que eu tinha trabalhado no meu TCC, só que no meu TCC eu trabalhei com a cultura indígena aqui do Rio Grande do Sul. Já para o mestrado, eu expandi ela para a América Latina. Então, tem muito conteúdo e também associar o ensino de ciências, né? Então, trazer para o ensino de química, né? Que é a minha formação, trabalhando ainda agora com conceitos de química orgânica, né? Mais expandidos, né? Que a gente tem que produzir um produto educacional para ser deixado para os professores da escola, para a escola, né? Para os alunos. Então, eu trabalho com a química orgânica, desenvolvi, né, ainda está em processo de desenvolvimento a tabela periódica etnocientífica, né, que nela eu alinho conhecimentos químicos da química orgânica com conhecimentos populares dos povos indígenas de toda a América Latina, né? Então, está sendo um processo bem interessante assim para minha construção, porque é uma outra perspectiva, né? É um outro nível de dificuldade, né? Eu tenho que me puxar mais do que eu fiz na graduação, né? Porque o mestrado ele exige que a gente se empenhe mais, principalmente na questão da escrita e principalmente na questão das referências, né? Ler, buscar, né? Os autores, para que a nossa dissertação ela consiga, né? Ela consiga abarcar, né? Todas essas nossas ideias que permeiam quando a gente escreve um pré-projeto, digamos assim. Muito interessante a tua proposta, Miguel, porque ela não é só química, né? É cultural e também fala dos nossos povos originários, né? Sim. E é uma perspectiva bem mais ampla que da do TCC, né? Tu vais falar da América Latina toda. Interessante. Totalmente. Pois então. Então, Miguel, a gente está se encaminhando para a última parte da entrevista. Eu gostaria que tu falasse, então, um pouquinho da importância da tua formação, né, recebida na graduação e aqui está sendo complementada agora na pós-graduação, para a tua constituição como professor, como profissional, como cidadão, e que tu deixasse uma mensagem final para os teus colegas que estão cursando, ou pessoas que, porventura, venham assistir esse vídeo e tenham interesse em cursar a Química Licenciatura aqui na Unipampa. Tá, ok. Eu costumo sempre falar para todo mundo, né? Eu acho que a Unipampa, ela me moldou totalmente como pessoa e ampliou, sem dúvida nenhuma, todos os meus conhecimentos. E não só conhecimentos científicos, mas conhecimentos do mundo mesmo, um conhecimento fora, assim. Então, eu costumo dizer que a minha formação, né, ela é em química, mas eu consegui permear em diversas áreas quando eu estava cursando a graduação. Então, eu sempre busquei outros conhecimentos, sempre busquei me inteirar dos assuntos, né? Então, a Unipampa, ela me mudou como pessoa e principalmente como professor. Eu não tinha essa visão minha como sendo um professor, nunca almejei ser um professor, né? Não era o que estava no meu planejamento. Eu queria ser jornalista, então é uma perspectiva totalmente diferente. Eu sempre gostei de trabalhar com o público, ser comunicativo, mas eu nunca pensei pelo lado de ser professor. Então, quando eu adentrei, né, esse universo da licenciatura, eu me encontrei. Hoje não é uma coisa que eu diga que eu tenho essa formação e que eu sou obrigado a seguir. Não, eu gosto de ser professor, eu quero ser professor, né? E eu sempre quero me aprimorar. E a Unipampa, além de todos esses conhecimentos, eu fiz muita coisa a respeito, utilizando da tecnologia, né? Que era conhecimento que eu ainda possuía muito pouco, né? Eu utilizei muita ferramenta digital, né? Aprendi, e isso me constitui como professor justamente para tentar. Eu sei que a gente não
não vai fazer aulas diferenciadas todos os dias, mas acho que tem que ter a tentativa, pelo menos, de poder levar um ensino um pouco mais diferenciado, alinhando, né, essas tecnologias que elas estão presentes o tempo inteiro e elas vão, tipo, vão estar para sempre, né, cada vez mais avançadas. Então a gente tem que buscar mesmo se inteirar, né, a respeito das tecnologias e trazer para a sala de aula, que é o cotidiano dos alunos, né, que estão dessa nova geração. Então, dito da partir da graduação, né, e eu me desenvolvi muito como pessoa, e também trabalhar com temáticas sociais também me traz diversas reflexões. Eu trabalhei com cultura indígena, que era uma coisa que eu não tinha ainda trabalhado na graduação, e também seguindo esse tema na questão do mestrado. Eu aprendo muito diariamente, lendo os livros, né, lendo os autores que falam sobre os povos originários, né, principalmente todo o contexto histórico que eu não tinha a mínima noção. Então, é um desenvolvimento, é uma construção. Eu ainda sou, tipo, jovem, né, digamos assim, ainda sou jovem, mas eu me construí. Se eu olhar para o Miguel de antigamente para o atual, é uma grande evolução, sabe? É uma grande evolução como pessoa. E eu acho que, para dizer para os discentes, né, que estão no curso, né, os que vão entrar também para o curso, eu não digo que é fácil, porque nada é fácil, mas também não digo que a química é difícil. A química não é difícil, ou a química é abstrata, não. A gente tem que entender que a gente tem que estudar, a gente tem que sentar, baixar nossa cabecinha, estudar, né, porque a gente está no ensino superior, a gente não está mais no ensino médio, né, então acho que a gente tem que ter essa reflexão. Mas eu acho que o curso ele contribui muito, assim, eu sempre digo isso. Eu acho que os professores eles estão ali para nos amparar, nos auxiliar, né, nos trazer conhecimentos que a gente não tinha ainda noção ou acesso, né, porque também tem essa questão da acessibilidade. Eu acho que para as pessoas que estão vindo ou que estão no curso, busquem, participem, conversem com os professores, eles estão sempre dispostos a ajudar, né? Uns egressos também, a gente também está sempre na volta, né, da Unipampa, que nem eu digo, e eu acho que é um curso que tem muito potencial mesmo, que deve ser, assim, divulgado. Eu acho que esses novos discentes, eles também divulguem para outros, porque é um curso que vale muito a pena cursar, sabe? Eu não falo isso porque eu não sou puxa-saco, isso quem me conhece sabe que eu nunca fui. É uma coisa que eu realmente me construí como pessoa através do curso de Química Licenciatura. E eu acho que são conhecimentos, assim, para a vida inteira. Eu acho que é uma oportunidade única na vida. Eu acho que era isso. Muito bem, Miguel. Agradeço as tuas palavras, eu concordo plenamente com a tua opinião. Acho que é um curso que sim tem um grande potencial, né? E a gente vê, assim, pela tua fala, que realmente o curso teve um profundo impacto na tua formação, não só como professor, mas como cidadão, né? E é isso que a gente busca no nosso curso aqui. Então, recomendo a quem, porventura, estiver assistindo esse vídeo que vem para cá para o nosso curso, estamos esperando vocês. Miguel, muito obrigado, sucesso no teu projeto, né, que a tua dissertação, eu tenho certeza que será, mas não custa desejar de novo sucesso, né, ao trabalho, tá, e que tu vá muito longe ainda, né, que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Se Deus quiser, Márcio, eu que agradeço novamente pelo convite, né, e vou estar sempre à disposição para tudo que o curso de Química precisar. Eu acho que é um pouco, assim, do que eu tenho para agregar. Eu agradeço muito. Muito bem. E aos espectadores desse vídeo, eu agradeço por terem ficado até o final. Aproveito para pedir que deem aquele like, se inscrevam no canal, porque esse é só o primeiro de muitos vídeos que nós vamos publicar. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.